6 exercícios para fortalecer a sua mente. O que torna uma pessoa mentalmente forte? Você já acordou cansado de si mesmo? Não do trabalho, não das pessoas, de você mesmo. Da versão que prometeu mudar e não mudou? Da sensação que poderia mais, mas nunca chega lá? Mas o que torna uma pessoa mentalmente forte? Você deve estar se perguntando por que algumas pessoas conseguem e outras não. A ciência finalmente respondeu e é isso que eu vou te mostrar hoje. Não é motivação, é neurociência. E existe uma diferença brutal entre essas duas coisas. Antes de falar sobre os exercícios, eu preciso que você entenda uma coisa que a maioria das pessoas confunde. Força mental não é o mesmo do que saúde mental. Pense comigo, há pessoas altamente funcionais, bem-sucedidas profissionalmente e financeiramente, que ao mesmo tempo travam com depressão, ansiedade, com pensamentos automáticos que não conseguem controlar. Chico Anísio, por exemplo, um dos maiores comediantes desse país já produziu, lutou contra a depressão por décadas. O cantor Roberto Carlos convive com sintomas de toque até hoje. Sucesso externo e força mental interna são coisas diferentes e entender essa diferença é o primeiro passo. Porque quando uma pessoa confunde as duas, ela passa a vida inteira esperando que conquistas externas resolvam o que está dentro, está interno, e não resolve, nunca resolve. Então o que é de fato força mental? Foi exatamente essa pergunta que uma pesquisadora americana decidiu responder. Não por curiosidade acadêmica, mas porque a vida a obrigou a responder. Em 2013, uma psicoterapeuta chamada Amy Morin publicou um artigo que viralizou globalmente, no mundo inteiro. Ela não estava buscando fama, ela estava sobrevivendo. Em poucos anos, a Amy perdeu a mãe, o marido e o sogro. Dor real, acumulada sem pausa nenhuma para processar aqui. E diante disso, ela fez o que os cientistas fazem, foi para pesquisa. Ela queria entender por que certas pessoas conseguem atravessar perdas devastadoras e permanecem funcionais, enquanto outras, diante de problemas pequenos, às vezes, entram em colapso. E o que ela encontrou é o que mais interessa hoje. A força mental de uma pessoa não depende apenas do que ela faz, ela depende em grande parte do que ela para de fazer. Anote isso porque é fundamental. Não é sobre adicionar mais hábitos à sua vida que às vezes já está sobrecarregada. É sobre eliminar os hábitos que estão drenando sua capacidade mental silenciosamente todos os dias. Aqui entra a neurociência. O seu cérebro é um órgão de alta demanda energética. Ele representa cerca de 2% do peso corporal, mas consome mais de 20% de toda a energia que você produz. E quando você alimenta esse sistema com hábitos que geram conflito interno, autopiedade crônica, comparação constante, resistência à mudança, você está literalmente gastando essa energia em circuitos que não produzem nada. É como deixar 20 aplicativos abertos no segundo plano do celular. O aparelho ele trava, a bateria vai acabar e você fica sem entender o porquê que está lento. Seu cérebro não é diferente. O que a Amy Morin identificou e que a neurociência confirma é que pessoas mentalmente fortes não sofrem menos. Elas simplesmente escolhem não ampliar o que já é difícil com hábitos que tornam ainda tudo mais pesado. A ciência chama isso de regulação emocional e é treinável, assim como o músculo. Com base na pesquisa de Amy e nos mecanismos que a neurociência valida, eu vou te apresentar 6 exercícios para você fortalecer sua mente. Exercício 1. Identifique as suas crenças centrais. O seu cérebro ele opera com base em padrões estabelecidos há anos, alguns desde a infância mesmo. A neurociência chama isso de heurística cognitiva. São atalhos que o cérebro usa para o quê? Para economizar energia. O problema é que muitos desses atalhos foram construídos com informações erradas. Por exemplo, eu não sou capaz, ninguém confia em mim, o mundo é contra mim, ninguém me ama. Esses são padrões que se tornam filtros pelos quais você interpreta tudo que acontece. E filtros ruins, eles geram percepções ruins, que geram decisões ruins. O exercício é simples, mas exige honestidade. Escreva as 3 crenças mais recorrentes sobre si mesmo. Esse é o diagnóstico. Sem diagnóstico não existe protocolo. Exercício 2. Troque o padrão, não force a positividade. Atenção aqui nessa hora, que esse é o ponto em que a maioria das pessoas erra. Eu não estou te pedindo para pensar positivo. Pensamento positivo forçado sem base real é outra forma de mentira que o cérebro rejeita. O que funciona é a substituição por alternativa realista. Em vez de dizer eu nunca vou conseguir, diga ainda não consegui, mas existem passos concretos que eu posso dar e melhorar para conseguir aquilo. Essa pequena diferença para o cérebro é enorme. A segunda frase, ela ativa o córtex pré-frontal, que é a região responsável pelo planejamento e controle executivo. Já a primeira ativa o circuito da ameaça, que paralisa a gente, nos trava. Exercício 3. Metas com tamanho real. O fracasso repetido não é falta de caráter, é falta de calibragem. Quando você define metas que excedem a sua capacidade atual de execução, o cérebro registra fracasso repetidamente. Isso reduz dopamina, aumenta cortisol e com o tempo gera o que a neurociência chama de desamparo aprendido. Aquela sensação de que esforço nenhum adianta. A solução não é sonhar menor, é operar em fases reais, ou seja, você vai fragmentar
aquilo. Quer perder 20 quilos? O protocolo começa com 5 quilos. Quer organizar a sua vida inteira? Comece pelas 2 gavetas do seu guarda-roupa. Quando o cérebro ele registra uma vitória real, ele libera dopamina e isso alimenta o próximo passo. Então você vai fazer etapas. Exercício 4. Hábitos físicos como base neurológica. Esse não é um conselho de lifestyle, não. É fisiologia básica. Sono adequado regula o cortisol e consolida a memória, além de regular o controle emocional e principalmente a tomada de decisões. A alimentação anti-inflamatória reduz neuroinflamação que compromete a clareza cognitiva. Exercício físico aumenta o BDNF, que é o fator neurotrófico, que literalmente faz o seu cérebro criar novas conexões e aprender mais. Você não vai construir força mental em um corpo inflamado, privado de sono e sedentário. Isso não é julgamento, é biologia. Exercício sim. Tolere o desconforto em doses controladas. A nossa tendência natural é evitar o que é desconfortável. O cérebro é programado para isso, é um mecanismo de sobrevivência. O problema é que na vida moderna, o que exige crescimento quase sempre passa por um certo desconforto. E quem não treinou a tolerância a esse estado paralisa diante de qualquer resistência. O exercício ele é gradual. Escolha uma coisa difícil por dia, algo que você normalmente evitaria. Eu aconselho fazer sempre uma coisa difícil fisicamente e cognitivamente durante o dia. Faça 2. Não porque vai ser agradável, porque o seu sistema nervoso precisa aprender que desconforto não é ameaça. Com o tempo, o que era insuportável vira administrável. Isso se chama neuroplasticidade aplicada. Exercício 6. Equilíbrio entre razão e emoção. Decisões puramente emocionais costumam ser impulsivas e muito caras. E decisões puramente racionais, sem considerar o que você sente, costumam ser insustentáveis a longo prazo. O cérebro humano precisa de 2 sistemas trabalhando em conjunto. O exercício aqui é de consciência. Antes de qualquer decisão relevante, faça 2 filtros. O que a razão diz sobre isso e o que eu estou sentindo em relação a isso. Use as 2 e coloque numa balança para você decidir com mais clareza. Eu vou ser bem direto com você. Esses 6 exercícios funcionam muito bem. A ciência documenta, mas nenhum deles vai produzir o resultado se você os tratar como conteúdo para consumir e não como protocolo para aplicar. Ou seja, seja um fazedor, não somente um aprendedor. A força mental não se constrói em um fim de semana, não se constrói com um vídeo. Ela se constrói com consistência ao longo de semanas, meses e às vezes até anos. O que esse vídeo fez foi te dar um mapa. O território ele é seu. A Amy Morin perdeu as pessoas que mais amava e transformou essa dor em ciência que ajudou milhões de pessoas. Não porque ela foi forte o tempo todo, mas porque ela escolheu todos os dias não cultivar a dor com hábitos que tornariam tudo mais pesado. Essa escolha está disponível para você também. O meu nome é Felipe Erinja, eu sou médico neurocientista e empresário e não vou te pedir para repetir frases no espelho ou acordar às 4 da manhã como os coach charlatões fazem. Eles falam que banho gelado é milagroso. O que eu faço é transformar a ciência em protocolos práticos que as pessoas conseguem aplicar na vida real, com agenda cheia, com família, com cansaço acumulado, entre outras coisas. Esse canal ele existe por uma razão simples. Há muita motivação barata sendo vendida como solução e muita gente pagando caro por algo que não funciona. Chega de achismo. Se esse conteúdo fez você reconhecer pelo menos algo da sua própria realidade, inscreva-se no canal, porque o que vem a seguir é muito mais profundo, mais prático e mais direto do que qualquer coisa que você encontrou sobre esse assunto até hoje. E lembre-se, nenhuma recompensa vem sem esforço. Nos vemos no próximo vídeo.